Ezequias, um rei com uma fé inabalável, usado por Deus para resgatar Jerusalém dos assírios e trazer reforma e reavivamento a Judá. Sua fé não foi superada por nenhum outro rei de Judá. Ele não dependia de nenhuma aliança com outras nações porque a vitória, que estava sobre ele, vinha de Deus e isso era-lhe suficiente. Este notável rei andou fielmente nos caminhos do Todo-Poderoso. A maneira como o Senhor o livrou da morte, acrescentando seus anos de vida e também da ameaça de Senaqueribe evidenciou sua profunda fé, lealdade, retidão e sua vida de oração. Sendo assim, te convido através desse vídeo sobre o rei Ezequias, conhecer um pouco mais da sua história, da sua cura, do seu livramento, suas principais características e também aprender as mais valiosas lições que sua trajetória e legado nos ensinam. Quem foi Ezequias e qual a sua história? Ezequias, filho e sucessor de seu pai, o rei Acais, e pai de Manassés, foi o 13º rei de Judá que governou durante um período crítico. Ele governou aproximadamente de 715 a.C. a 686 a.C., começando a reinar com apenas 25 anos de idade. Conhecido por sua fidelidade e confiança em Deus. Em 2 Reis, capítulos 18 versos 1 a 3, destaca-se que Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, seguindo os passos de seu antecessor Davi. Ele removeu os altares idólatras e restaurou a adoração ao Senhor Deus. No entanto, o reino de Judá enfrentou uma grande ameaça dos assírios. Em 2 Reis, 18 verso 13, fica claro que Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e cercou suas cidades, incluindo Jerusalém. Diante dessa ameaça, Ezequias tentaram resistir, mas os emissários assírios desafiaram a confiança de Ezequias e do povo em Deus. Ezequias, preocupado com a situação, busca o conselho do profeta Isaías. Isaías assegura a Ezequias que Deus protegerá Jerusalém e derrotará os assírios. O profeta oferece palavras de encorajamento e promessas de livramento. Ezequias se humilha perante o Senhor em oração, exaltando a grandeza divina e pedindo a intervenção de Deus diante da ameaça assíria. Ele confiou no livramento de Deus para salvar seu povo. A resposta de Deus veio através do profeta Isaías, prometendo a derrota dos assírios e a preservação de Jerusalém. Algum tempo depois, o rei Ezequias, segundo o relato em Isaías 38, Ezequias ficou gravemente doente e recebeu a notícia de que não sobreviveria. Diante dessa situação, ele voltou-se para Deus em oração, implorando por misericórdia. A história destaca a sinceridade da oração de Ezequias, onde ele lembra a Deus de sua fidelidade e de como havia andado diante dele com um coração sincero. Deus respondeu à oração de Ezequias através do profeta Isaías, prometendo-lhe mais 15 anos de vida e um sinal divino como confirmação. A cura de Ezequias não foi apenas um alívio pessoal, mas também serviu como um testemunho do poder e da misericórdia de Deus. O rei compôs uma canção de gratidão e louvor registrada em Isaías 38 dos versos 9 a 20, na qual expressa sua gratidão pelo livramento e reconhecendo a bondade de Deus em preservar sua vida. Como morreu o rei Ezequias? A morte de Ezequias é mencionada na Bíblia no livro de 2 Reis versos 20 a 21. Contudo, a Bíblia não fornece a causa de sua morte nem a data específica. No entanto, a tradição judaica acredita que o rei Ezequias morreu aproximadamente no ano 686 a.C. Características de Ezequias. Ezequias foi um homem de caráter louvável. A Bíblia chega a dizer que ele confiou no Senhor Deus, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ezequias tinha um coração voltado a Deus. Ezequias possuía uma característica que se destacou em sua vida através de suas ações e decisões como rei de Judá, ou seja, ele tinha um coração voltado para Deus. Onde se comprometeu em buscar a sua vontade e em conduzir seu reinado de acordo com os princípios divinos. Ezequias era conhecido por sua prática regular de oração ao Senhor.
A oração era uma parte essencial de sua vida, e ele recorria a Deus em momentos de alegria, desafio e necessidade. Essa característica revela a profunda conexão espiritual de Ezequias e sua dependência de Deus em todas as situações. Durante a ameaça assíria, quando Senaqueribe cercou Jerusalém, Ezequias buscou a orientação divina por meio da oração. Ele não confiou apenas em estratégias militares ou alianças políticas, mas elevou seus pedidos a Deus. Sendo respondido com uma intervenção sobrenatural de Deus, salvando Jerusalém da destruição. Outro exemplo notável foi quando Ezequias ficou doente. Ao receber a notícia de que sua vida estava prestes a terminar, ele voltou-se para Deus em oração, suplicando por misericórdia. Novamente, Deus ouviu suas súplicas, e concedeu-lhe uma extensão de vida. Essa prática constante de oração destaca não apenas a devoção de Ezequias, mas também sua compreensão da importância da comunicação com Deus. Suas orações não eram apenas pedidos de livramento, mas também expressões de confiança, gratidão e submissão à vontade divina. A característica de Ezequias de orar ao Senhor revela sua profunda fé, confiança e reconhecimento da necessidade da orientação divina em sua vida e reinado. Ezequias era alguém que confiava muito em Deus. Quando os problemas apareciam, ele não ficava apenas preocupado, mas buscava a orientação e a ajuda de Deus. Diante da ameaça dos assírios, em vez de confiar apenas em suas próprias estratégias, Ezequias orou fervorosamente e confiou que Deus iria intervir. E a resposta divina veio de uma maneira poderosa, salvando Jerusalém do perigo. Além disso, quando Ezequias ficou gravemente doente, ele não perdeu a confiança em Deus. Em vez de se desesperar, ele voltou ao Senhor em oração, pedindo misericórdia e cura. Sua fé e confiança em Deus foram recompensadas com uma resposta positiva, demonstrando que confiava totalmente nas ações divinas. 4 lições que aprendemos com o rei Ezequias. O rei Ezequias é um grande exemplo para todos os que desejam caminhar em perfeita comunhão com Deus em tempos de dificuldade, nos deixando grandes e valiosas lições de sua vida e legado. Vamos então conhecer as lições que Ezequias nos ensina. Lição número 1: Nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. A história de Ezequias nos ensina uma lição valiosa, que nosso inimigo não tem nenhum poder absoluto sobre nós quando confiamos em Deus. Quando os assírios ameaçaram destruir Judá e cercaram Jerusalém, Ezequias não confiou apenas em suas próprias forças ou estratégias. Em vez disso, ele buscou a ajuda divina por meio da oração. A resposta de Deus foi poderosa, demonstrando que, quando confiamos no Senhor, Ele é capaz de intervir e superar qualquer ameaça que enfrentarmos. Essa lição destaca a importância de depositar nossa confiança em Deus, confirmando que Ele é maior do que qualquer inimigo ou desafio que possamos enfrentar. A história de Ezequias também nos lembra que a confiança em Deus não é apenas para os momentos difíceis, mas deve ser uma constante busca em nossas vidas. Mesmo quando as situações parecem desfavoráveis, a confiança em Deus pode nos sustentar e nos dar a certeza de que Ele está no controle. Lição número 2: Ninguém zomba Deus e fica impune. Aprendemos aqui com a história do rei Ezequias que aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. Ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Essa história destaca que Deus age em defesa daqueles que o buscam e confiam nele. Os assírios, que zombaram do Deus de Israel e desafiaram sua autoridade, foram derrotados como resultado de sua arrogância. Isso nos ensina que a soberania de Deus não pode ser subestimada, e aqueles que desrespeitam ou zombam eventualmente enfrentarão as consequências de suas ações. Assim, a lição é clara e a justiça de Deus prevalece, e seu poder não pode ser desafiado impunemente. Lição número 3: Deus sempre ouve os sinceros de coração.
Ezequias nos ensinou uma grande lição daqueles que confiam em Deus mesmo diante do medo e da insegurança, e o buscam de todo o coração. Deus ouvirá a oração sincera feitas do coração. Ezequias, diante das ameaças e desafios, confiou sinceramente em Deus. Ele não apenas expressou palavras vazias, mas buscou a Deus de todo o coração, mesmo em momentos de medo e insegurança. A resposta divina à sinceridade de Ezequias destaca que, quando nos aproximamos de Deus com uma fé genuína e um coração sincero, Ele ouve nossas orações. Essa lição nos encoraja a confiar em Deus em todos os momentos, não apenas quando estamos em apuros, mas em todas as situações da vida. Ezequias nos mostra que a sinceridade de coração é fundamental em nossa relação com Deus. Quando buscamos o Senhor com uma confiança verdadeira, Ele está atento às nossas necessidades e responde de acordo com sua vontade. Essa lição nos inspira a cultivar uma fé autêntica, sabendo que Deus valoriza e responde aos corações que sinceramente confiam nele. Lição número 4: A obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas. As ameaças dos assírios deixaram Ezequias surpreso, e o medo se deu por toda a corte de Judá. Isso fez com que o rei procurasse ajuda consultando o profeta Isaías. A resposta de Isaías foi de confiança na vitória para o povo de Deus. Isso nos ensina que obedecer a Deus não significa que não teremos problemas ou desafios. No entanto, é importante saber que a mão protetora do Altíssimo nunca abandona o seu povo. A história de Ezequias nos oferece uma reflexão profunda sobre a importância da fé, confiança e busca sincera por Deus em meio às adversidades da vida. Ezequias, como rei de Judá, enfrentou ameaças reais e desafios significativos, mas sua resposta foi um testemunho claro de como uma relação íntima com Deus pode moldar o curso de nossa jornada. Portanto, ao contemplarmos a história de Ezequias, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas. Como estamos cultivando nossa fé em meio às nossas experiências diárias? Estamos buscando sinceramente a Deus, reconhecendo sua soberania e confiando em sua orientação? Que a história de Ezequias nos inspire a viver uma jornada de fé, humildade e confiança constante em Deus.